Olá, vou falar um pouquinho hoje sobre efeito suspensivo, tá? Dentre as diversas óticas que a gente poderia falar sobre isso, de vídeos destinados para os tribunais superiores, que é isso que eu estou falando recentemente, o efeito suspensivo do recurso me parece que é uma coisa que precisa ser trabalhada um pouco melhor ao entender. Por quê? Porque eu vejo que em muitas ocasiões nós temos recursos sem efeito suspensivo que as partes não fazem, ou porque não querem, ou porque não sabem o cumprimento provisório. Porque, na verdade, é isso que se destina. Se eu tenho, por exemplo, a interposição de um recurso especial, veja, como regra, ele não tem o efeito suspensivo. Eu poderia iniciar um cumprimento provisório e já iniciar os atos de expropriação. E eu vejo talvez um pouco utilizado isso. Você poderia iniciar o cumprimento provisório, já que há um recurso sem efeito suspensivo, e já iniciar os atos de expropriação, que é um grande momento do processo. Então a gente precisa ter atenção que na maioria dos recursos, na verdade a apelação só que teria como regra o efeito suspensivo, você pode, se tem um recurso sem efeito suspensivo, pensar na ótica de cumprimento provisório da sentença, tá bom? É esse recorte que eu queria trazer no vídeo aqui, que me parece pertinente, porque você poderia acelerar os atos de expropriação se você tem uma decisão, mesmo que provisória, fazer o cumprimento provisório. E tirando a apelação, que tem como regra, mas também as exceções do 1012, parágrafo 1º, de efeito suspensivo, tirando a apelação, os outros recursos, se interpostos, não têm como regra o efeito suspensivo, possibilitando a parte, então, portanto, fazer o cumprimento provisório da decisão e iniciar os atos de expropriação. Muita atenção nesse ponto, então, é muito necessário para quem advoga no sistema recursal, nesse âmbito de tribunais, porque você poderia, estrategicamente, conduzir o seu processo para, de uma maneira mais rápida, ter os atos de expropriação, se for esse tipo de caso. E também entender quais são as hipóteses que você questiona efeito suspensivo ou não, como, por exemplo, o 1012, parágrafo 2º e 3º do CPC, que tenta lá questionar o efeito suspensivo, o 1029, parágrafo 5º do recurso especial, na ótica que você deseja ter o efeito suspensivo ou não dos recursos. Então, muita atenção, que me parece um ponto muito específico, muito instrumental dos recursos e muito importante na ótica do processo civil. Um abraço para todos aí, até o próximo vídeo.